Olá, meus caros alunos, voltamos então com mais um bloco, agora para tratar da cobrança de dívidas no CDC, que está prevista na seção seguinte daquela que a gente acabou de analisar, acabou de estudar, que é a seção 5, intitulada justamente da cobrança de dívidas, artigos 42 e 42A. Bom, vamos lá. O artigo 42, o seu caput, diz o seguinte: na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça. Por que o CDC trouxe essa disposição? Porque ele quis tutelar de forma especial um direito fundamental previsto no artigo 5º da Constituição, no seu inciso 10. Vamos dar uma olhadinha? Vamos relembrar? Diz lá, o artigo 10, o inciso 10 do artigo 5º da Constituição. São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Muito bem. Em razão dessa disposição, o CDC entendeu, o legislador entendeu que, na defesa do consumidor, precisaria replicar ou expandir esta previsão para que houvesse uma proteção efetiva do consumidor nessas relações de consumo. Então trouxe o que está no caput do artigo 42 e mais, trouxe lá no artigo 71. O artigo 71 ele já está dentro do título 2 do CDC, que trata das infrações penais. E no artigo 71 ele traz um rol de ações que são consideradas excessos na cobrança de dívidas. Utilizar, diz o artigo 71, utilizar na cobrança de dívidas de ameaça, coação, constrangimento físico-moral, afirmações falsas, incorretas ou enganosas, ou de qualquer outro procedimento que exponha o consumidor injustificadamente a ridículo, ou interfira com seu trabalho, descanso ou lazer, pena, detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Tá? Então nós temos uma tipificação penal aqui dos excessos na cobrança de dívida. Nós temos um rol trazido no artigo 71. Muito bem. E o CDC fez isso por quê? Porque ele reconheceu que este direito fundamental previsto no artigo 5º, inciso 10 da Constituição, que tutela a inviolabilidade da intimidade, a vida privada, que tutela a honra, tutela a imagem das pessoas, precisava de um tratamento especial nas relações de consumo. Porque nas cobranças de dívidas, especialmente nas cobranças de dívidas, porque nas cobranças de dívidas, embora elas sejam lícitas e corriqueiras, acontecem excessos, especialmente nas cobranças extrajudiciais, que no Brasil tem uma importância muito grande em razão da morosidade do judiciário. Então, daí a preocupação do legislador infraconstitucional em trazer no CDC uma tutela específica, especializada desses direitos fundamentais previstos no artigo 5º, inciso 10, porque os excessos acontecem. Tá? Então, foi esse o objetivo do CDC em tutelar a cobrança de dívida, as cobranças de dívidas nas relações de consumo. O parágrafo único diz o seguinte: o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável. Então vou repetir: o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito por valor igual ao dobro do que pagou em excesso,
acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável. Existe uma previsão parecida de repetição do indébito no Código Civil, no artigo 940. Diz lá no Código Civil: aquele que demandar por dívida já paga, no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas, ou pedir mais do que for devido, ficará obrigado a pagar ao devedor, no primeiro caso, o dobro do que houver cobrado, e no segundo, o equivalente do que dele exigir, salvo se houver prescrição. Então aqui nós temos duas situações no Código Civil. Uma do devedor que é cobrado por quantia já paga, e aí a sanção, a multa aplicada ao credor, sanção de natureza civil, ela é correspondente ao dobro da quantia cobrada que já foi paga. E num segundo caso, a cobrança em excesso. E aí nós temos o dever, a sanção civil aplicada ao credor para que ele pague ao devedor aquilo que está cobrando. No CDC não, no CDC nós temos uma disposição mais simplificada. De qualquer forma, o entendimento doutrinário, jurisprudencial já pacificado com relação ao artigo 940 do Código Civil, que é necessária a verificação da má-fé do credor nessa cobrança. Tá? Então, ele agiu com dolo, ele agiu com má-fé, com intenção de locupletar-se ilicitamente, de enriquecer às custas do devedor. Ponto pacífico com relação ao artigo 940 do Código Civil. O Código de Defesa do Consumidor, a disposição é uma só. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito por valor igual ao dobro do que pagou em excesso. Muito bem. A primeira discussão que surgiu com relação, primeira discussão não, mas um dos pontos de discussão que surgiu em relação a esta previsão é: precisa ter pago ou não precisa ter pago? Porque no Código Civil a gente viu que lá na segunda situação o credor tem que pagar ao devedor aquilo que está cobrando, se está cobrando em excesso. Então não é necessário o pagamento. No primeiro caso, sim, para que ele receba o dobro é preciso o pagamento de valor já, é preciso que já tenha sido paga a dívida e a dívida esteja sendo cobrada novamente. Na segunda hipótese lá do artigo 940, não. Aqui surgiu essa discussão. É preciso que tenha sido pago ou não? E aí alguns doutrinadores, o Antônio Herman é um deles, diz que não, basta a cobrança. E a jurisprudência do STJ vacilou. E vacila ainda, né? O entendimento predominante na doutrina é que precisa ter pago, porque me parece até que o parágrafo único é claro nesse sentido, porque ele diz assim: direito à repetição do indébito por valor igual ao dobro do que pagou em excesso. Então exige o pagamento para que essa sanção civil seja aplicada ao fornecedor, né? Então a maior parte da doutrina entende também desta forma, que tem que haver o pagamento, mas a jurisprudência do STJ vacila. No entanto, o entendimento predominante é de que precisa ter havido o pagamento. Esse é um ponto. O segundo ponto é o seguinte: com relação à polêmica estabelecida pela parte final do parágrafo único, que diz: salvo hipótese de engano justificável. O que é isso? O que significa essa ressalva? Alguns doutrinadores entendem que a responsabilidade é objetiva. Então só haveria esta hipótese se o consumidor demonstrasse que não foi culpa sua. Muito menos que ele agiu com dolo, né? Então ele precisaria demonstrar, por exemplo, que a cobrança indevida aconteceu, digamos, porque ele foi atingido por um vírus de computador que apagou
os débitos, os pagamentos lançados na última data, sem que ele tenha percebido, ou porque, embora ele tenha feito a cobrança indevida, na sequência ele fez a cobrança, ele mandou uma correspondência retificando e aquela correspondência não chegou ao consumidor a tempo por problema dos correios, o que de fato já aconteceu, tem julgado nesse sentido, né? Então essa seria uma hipótese, né? A responsabilidade objetiva, ele tem que demonstrar que não agiu com dolo e nem com culpa. Mas há outro entendimento, de que quando se fala em engano justificável, é necessário que fique evidente a má fé do fornecedor. Então, se ele agiu com dolo, ele está sujeito a essa multa. Se ele não agiu com dolo, ele não está sujeito a essa multa. Se foi decorrente de uma negligência, imprudência ou imperícia, que a cobrança foi indevida, o fornecedor não está sujeito à multa pela cobrança. Mas lembrando que tem que ter havido o pagamento também pelo consumidor do valor indevido. Ele pagou indevidamente o valor. Tá? Muito bem. A jurisprudência vacila do STJ. Num primeiro momento, é preciso a evidenciação do dolo. Num segundo momento, caminhou no sentido de dizer o seguinte: olha, mesmo quando ele agiu com culpa, ele tem que pagar o valor igual ao dobro. Mas inclinou-se ao entendimento antigo. Quando eu digo assim, foi e voltou, não é exatamente foi e voltou, porque nunca houve um consenso, né? Não há um consenso na jurisprudência em relação a isso. Estou falando em relação ao entendimento predominante. Primeiro era no sentido de que era preciso dolo, aí deu uma alterada, alguns julgados no sentido de que evidenciada a culpa fica obrigado a restituir em dobro, mas esses entendimentos ficaram mais raros e hoje volta o entendimento predominante de que tem que ficar evidenciada a má-fé. Bom, tudo bem, existe essa discussão, é até interessante, mas o que tem acontecido nos julgamentos do STJ e replicado nas decisões judiciais no Brasil inteiro, inclusive em casos que eu já vi, que eu já toquei, é que não só é preciso demonstrar, é preciso ficar evidente a má-fé do fornecedor, como se tem atribuído ao consumidor o ônus de demonstrar que o fornecedor agiu com má-fé. Ou seja, é uma inversão do ônus da prova em prejuízo do consumidor. Porque, salvo hipótese de engano justificável, quem que tem que justificar esse engano? É evidente que o ônus da prova aqui é do fornecedor. É evidente, eu não tenho a menor dúvida da literalidade do dispositivo. Consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável. Ora, o consumidor tem que demonstrar que não existe engano justificável. Ou seja, o consumidor tem que demonstrar que o fornecedor agiu com má-fé. Tem decisões dizendo o seguinte: olha, embora a cobrança esteja fundada em cláusula abusiva, ela está no contrato. E a cobrança se deu a partir de uma interpretação do contrato em que as partes de comum acordo celebraram. É como se houvesse uma completa alteração, uma subversão de todo o sistema principiológico de defesa do consumidor. Cláusula abusiva é nula, né? Prática abusiva gera nulidade contratual, gera nulidade de disposição contratual.
Como é que se pode dizer que a cobrança é indevida porque está calcada em cláusula abusiva, mas não há má-fé, ou o consumidor não demonstrou a má-fé do fornecedor e, portanto, não tem direito à repetição do indébito em valor igual ao dobro do que pagou? Na minha opinião, com todo respeito aos nossos nobres julgadores, ministros do STJ, é um absurdo. É um absurdo. Então, ainda que é aceitável a discussão se a responsabilidade é objetiva ou se, no caso de o fornecedor não ficar evidenciada o dolo, não ficar evidenciado o dolo, o fornecedor não seja responsabilizado. Mas daí a atribuir ao consumidor o ônus de comprovar que o fornecedor não incorreu em um engano justificável, é um absurdo. Me desculpem, eu tenho que fazer esse desabafo. Mas é assim que tem decidido o STJ, vocês podem pesquisar. E estas decisões do STJ têm influenciado decisões em todos os tribunais, nas comarcas, né? Então, na verdade, hoje, o consumidor cobrado em quantia indevida e que ele pagou, ele só vai conseguir a restituição do indébito no valor igual ao dobro, ele consegue a restituição da quantia que pagou indevidamente, né? Mas com a multa, com a sanção civil de se dobrar essa quantia, ele só consegue se ele demonstrar que o fornecedor agiu de má fé. E se o fornecedor estiver calcado em cláusula contratual abusiva, ainda assim o consumidor tem que demonstrar a má fé do fornecedor, tá? Então é uma pena isso, quase que rasgar o dispositivo. Já que é assim, então vamos aplicar o Código Civil, né? Porque o Código Civil eu posso ter a restituição sem que tenha pago, né? Como a gente viu. Tem que demonstrar má fé também? Tem que demonstrar má fé também. Mas se eu tenho que demonstrar má fé pelo que está disposto no Código de Defesa do Consumidor, então vou me calcar com base no artigo 7º, né? Que faz lá a interface, né? Das disposições em favor do consumidor. O diálogo das fontes, eu vou pedir a aplicação do Código Civil e dizer o seguinte: olha, eu quero o valor igual ao que ele está me cobrando em excesso, né? O que não é garantido ao consumidor, porque o consumidor tem que efetivamente ter pago. Mas nas duas situações é preciso demonstrar a má-fé, pelo entendimento atual do STJ, o que é uma grande pena. Muito bem, então, feito o desabafo aqui com relação a isso, vamos lá para terminar a cobrança de dívidas. Então aí o artigo 42A diz o seguinte: em todos os documentos de cobrança de débitos apresentados ao consumidor, deverão constar o nome, o endereço e o número de inscrição no cadastro de pessoas físicas, CPF, ou no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, CNPJ, do fornecedor do produto ou serviço correspondente. Para que isso? Para que, com base nesses dados, o consumidor possa responsabilizar o fornecedor por cobrança indevida ou por excessos cometidos na cobrança que lhe causem algum prejuízo. Vamos lembrar lá que o artigo 5º, inciso 10 da Constituição Federal diz que é assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente da violação dos direitos fundamentais tutelados aqui no inciso 10. São a inviolabilidade, a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas. Então, com essa tutela aí da cobrança de dívidas, é preciso que o consumidor tenha os dados do fornecedor para que, se os excessos acontecerem, ele possa responsabilizar o fornecedor. Muito bem? Bom, terminamos aqui a cobrança de dívidas e continuamos o estudo do plano de aula número 5 na próxima semana. Até mais.